Aula de matemática. Buenos dias, povo. Então vamos continuar a nossa toada com a função quadrática, certo? Função quadrática, a gente viu montagem do gráfico da função quadrática, vimos concavidade para cima, para baixo, etc. E esses elementos aqui, termo independente, vértices e raízes. Bom, lembra que eu falei para vocês que num dado momento eu não ia mais fornecer os valores de x para vocês encontrarem o valor de alguns pontos do gráfico para vocês traçarem a parábola, né? Então, a partir desse momento, a gente vai entregar para vocês uma função quadrática, uma expressão algébrica, e a partir dessa expressão algébrica você vai encontrar alguns elementos, que esses são os principais aqui, para poder montar o gráfico da função quadrática, beleza? E a outra coisa importante dada uma função quadrática, o gráfico da função quadrática, como que você descobre a expressão algébrica? Tá? Basicamente, a gente vai pensar nesses dois caminhos. Dada uma expressão algébrica, como montar o gráfico, e o outro dado o gráfico, como encontrar a expressão algébrica, beleza? Muito bem. Então, lembre que dada uma função quadrática, a gente tem ax² mais bx mais c, né? O elemento mais fácil de você identificar na expressão algébrica quem é com relação ao gráfico é o nosso termo independente, né? Que a gente chamou de c. Onde que o c está no gráfico? Onde que o termo independente está no gráfico? No vértice? Aqui? É onde zero a função. Aqui? Com dúvida. É nesse 3 aqui ou nesse 3 aqui? Esse de cima. Por que esse? Que assim. Porque o DX. O termo independente está sempre no eixo Y. Por que o termo independente está sempre no eixo Y? Pegou DX. Porque a coordenada desse ponto... Quais são as coordenadas desse ponto aqui, pessoal? É 0, ou seja, para x igual a 0, qual é o valor da função? Quando eu coloco 0 aqui, o que acontece? 0 ao quadrado dá 0. Isso aqui zerou. P vezes 0 dá 0. Zerou. O que sobra? Termo independente. Então, para x igual a 0, tem que sobrar quem? O c, o termo independente. Por isso que esse cara aqui sempre está na interseção da parábola com o eixo y. Beleza? Ótimo. Então, primeiro elemento e o mais simples. Sempre vai existir isso aqui. Pode ser 0 também, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma função f de x igual x ao quadrado, quanto que vale c? 0. Então tem que passar pelo 0, 0. Tá? Próximo elemento. Vértice, que a gente viu na aula passada. Então vimos que as coordenadas do vértice são calculadas por duas fórmulas, né? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Tá? Quem que é esse delta aqui? B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Isso aqui vem da onde mesmo? Vocês lembram? Básica. Da fórmula de resolução da equação de segundo grau. Aqui no Brasil conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá? Muito bem. Então encontrado o x a gente chamou esse cara aqui de x do vértice, né? Chamamos aqui do x do vértice. E esse aqui de y do vértice. Onde ele está no nosso gráfico? Onde entra ele, Bento? Bem, pega aqui o subter. Vai, cadê o... Valeu. Então, onde esse ponto vértice está no nosso gráfico aqui?
Tá, qual é a característica desse ponto? Metade mais baixo. Oi? Ele é um ponto de mínimo se a concavidade for para baixo, para cima. E ele é um ponto de máximo se a concavidade for para baixo. Certo? O que significa ponto de mínimo? Porque é onde vai ter o menor valor O menor valor do quê? da coordenada. Menor valor da função. Então, para x igual a 0, vale 3. Para x igual a 1, vale 0. Para x igual a 1,5, é um número negativo. Para x igual a 2, no caso aqui, vai ser menos 1. Entendeu? Não tem valores menores que menos 1. Então, esse ponto aqui, o vértice, ele é um ponto onde a função tem o menor valor. Nesse caso aqui, menos 1. E se fosse um ponto de máximo, a característica é que esse valor aqui é o maior valor que a função assume. Tá bom? Correto. Beleza? Muito bem. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? Vamos calcular o vértice, as coordenadas do vértice dessa função. Dada essa função, né? Essa expressão algébrica, como é que eu calculo o x do vértice? Menos de B sobre 2. O x do vértice vai ser calculado como menos b. Primeiro a gente tem que descobrir quem que é A, quem que é B e quem que é C, né? Quem que é A? 1. Por que 1? Ah, tá. Ah, igual. Quanto que vale B? Menos 4. Menos 4. Quanto vale C? 3. Maravilha. Então, pela nossa forma que vimos na aula passada, o x do vértice vai ficar como? Menos, Vai ficar 4, então. Né? vai ficar menos 4, É igual a correto? É igual a 4. É igual a 4. Menos 4. Pô, não bota... Ah, eu troquei as cores, foi mal. Menos 4. B é menos 4. E A é igual. Tá? Dividido por 2 vezes 1. Beleza? Quanto que deu essa conta aqui? Menos 4 dá 4. mais 4. Dividido por 2 vezes 1, 2. Que dá 2. O que significa esse 2? É o vértice, né? É o valor de x, a coordenada x do vértice. Tá? Então, x do vértice 2. Ok? Peraí. É o ponto ou assim? É a coordenada. Porque o vértice tem uma coordenada. A primeira coordenada é 2. A segunda coordenada, que é a y, eu vou descobrir ainda quanto vai ser. Mas aí, não é só olhar o gráfico e ver que, tipo assim, tem um ali, 3 Sim. ali. No meio Ué, mas tem aí dois. pode ser 2,5. Pode ser Ótima observação, Maria Fernanda. Pode ser 2,5. Essa observação vem na próxima etapa aqui, mas guarda ela. Essa só observação foi ótima. Então é o seguinte, tem duas fórmulas de calcularmos o y do vértice, que é a segunda coordenada, tá? Ou você vai pela fórmula, menos delta sobre 4a, ou o quê? Pessoal, quando eu jogar x igual a 2 aqui, na função, o que eu tenho que encontrar? A f de 2, concorda? Se eu jogar 2 aqui no lugar do x, eu não vou encontrar o valor da função para x igual a 2? Parece que sim, né? Então, se você descobrir o x do vértice, você pode usar a fórmula? Pode. Mas você pode jogar na função e descobrir um valor da função para x igual a 2. Vamos testar aqui, ó. Que? Calma aí, não. Então, vou fazer de duas maneiras. A maneira mais... a maneira número 1. Para o y do vértice, tá? A
maneira número 1 para o y do vértice. Você pode fazer a f de 2. Deu para entender? Não. Você vai substituir. Eu já tenho a expressão algébrica aqui. Já foi fornecida a expressão algébrica. Então, se eu descobrir que o x do vértice é 2, a coordenada x do vértice é 2, se eu jogar 2 aqui na função, eu tenho que descobrir o quem? A f de 2. Quem é a f de 2? É esse ponto aqui. Deu para entender? Sim. Então, vamos descalcular a f de 2. A f de 2 vai ser o quê? 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Perceberam? 2 ao quadrado, estou colocando no lugar do x. Menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado, 4. Menos 8 mais 3 menos 1. O que significa esse menos 1? É a coordenada y. Vou botar uma outra cor aqui. É a coordenada y do vértice aqui, ó. De novo. Nós encontramos o x do vértice, certo? Significa, se eu colocar x aqui no lugar desse x aqui, eu vou encontrar o valor da função para x igual a 2. Que tem que ser quem? Tem que ser o y do vértice. Tem que ser o y do vértice. Entendeu? Então, basta você jogar aqui na função 2 e calcular. E nós chegamos no menos 1. Então, essa coordenada vai ser a coordenada menos 1. 2 menos 1 é a coordenada desse ponto, que é o nosso vértice. Mas você não calculou o x? Sim, primeiro eu calculei o x do vértice. Ah, o x é o 2. É o 2. Tá bom. Isso. Aí, se eu colocar 2 na função, eu vou encontrar a f de 2, que é o nosso y do vértice. Tá? Ótimo. Esse foi um jeito. Jeito número 1. Vamos para o jeito número 2. Então, o jeito número 2 é você calcular o quê? Menos delta sobre 4a, certo? Vamos calcular o delta primeiro. Então, delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Quanto que é b? Menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Então, 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá quanto? Não, 16. Dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes 3. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Menos 12. 16 menos 12. 4. Ok? Ué. Calma. A gente chegou no delta. Ih, deu errado. Chegou no delta. Agora vamos calcular o menos delta sobre 4a. 4. Então o y do vértice 4 dividido por 4, né? vai ser igual a menos esse 4 aqui, menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Então o delta a gente encontrou, certo? 4. Então vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes a, que é 1. Menos 4 dividido... Por que menos 4? Ah, porque tá menos delta. Que é menos delta. Menos 4 dividido por 4 dá... O que o A Menos Ah, o A ali, né? Tá. Menos 1. Então, esse menos 1 foi exatamente esse menos 1 que a gente encontrou aqui. Ó. 12 mais 4. Então. Depende do problema. Às vezes é mais fácil encontrar direto o y do vértice. Tá? Às vezes é mais fácil você jogar na função. Porque
Vão ter problemas que a questão só vai perguntar assim, qual é o valor máximo ou o valor mínimo da função? Aí se você colocar direto isso aqui, você encontra. Deu para entender? O quê? Qual é o valor Qualquer máximo? uma das três formas que a gente colocar na prova, você vai aceitar. Sim, o que eu estou dizendo é, dependendo da pergunta, é mais rápido você fazer usando a fórmula. Qual seria essa pergunta? Se a pergunta fosse, qual é o valor mínimo da função? O valor mínimo da função é exatamente o y do vértice. Vai direto para cá, entendeu? Ou qual é o valor máximo da função? Aí vem direto para cá. Mas você vai dar a fórmula? Ou a gente tem que ter aqui. O que vocês acham que é o ideal? Eu acho que você tem que dar a fórmula, cara. O ideal é que vocês memorizem esse troço. Mas vocês podem... Mas eu vou fornecer isso aí na prova, né? No teste eu forneço, na prova não, tá bom? Ou seja, você tem que memorizar esse negócio aí. Pelo menos até vocês passarem na faculdade que vocês almejam. Para quem for fazer exatos, isso aí vai entrar por osmose. Quem vai fazer exatos aí? Para quem não for fazer exatos, Tu vai fazer exatas? Vai, o Ian. Só o Ian. Tchau, Ian. Ensina pra ele. alguma dúvida? Bom, então chegamos no vértice. Então, o terceiro elemento são as raízes. O que são as raízes? São os valores que fizeram a função. São os valores de x que geram a função, certo? Como é que nós descobrimos as raízes, pessoal? Hein? Como é que nós descobrimos as raízes da função? Hein, Ian? Como é que descobrimos as raízes da função? Por quê? E some produto. Olha só, para descobrirmos as raízes da função, dada a função, a gente tem que igualar ela a zero. Por quê? Porque quando a gente iguala a zero, a pergunta que fazemos é qual o valor de x que eu coloco aqui que dá zero a função? Tá? Onde esses valores estão aqui no gráfico? No X. Então você é só botar f de zero? Não, você tem que colocar... Deixa eu até anotar isso. Dada a função algébrica, você tem que igualar ela a zero. Ah, tá. Por quê? Quando você faz isso, você está perguntando qual é o valor de x que eu coloco aqui para dar zero na função. Dar zero a função. Ou zerar a função. Eu pergunto, esses valores de x estão onde ali no gráfico? No eixo X. Tá no eixo x, mas... No que toca o eixo X. Na interseção do gráfico com o eixo x. Mas se você olhar assim, sabe? Sim, mas é porque eu já montei o gráfico. E não fazer a conta. Marcelo foi pra onde? Então, vocês têm que imaginar como se não tivesse o gráfico. Eu estou montando o gráfico com vocês. Vou fazer um outro exemplo, tá? Mas então, quem são as raízes? São os pontos de x que zeram a função. No caso, 1 e 3. Beleza? Ou seja, a interseção da parábola com o eixo x. Agora, olha só que coisa incrível. Quando você iguala a zero, você chega a uma equação segundo grau, correto? E vocês sabem que para encontrar a solução da equação segundo grau, você vai utilizar Bhaskara ou soma e produto. Que é muito mais fácil. Depende da situação. Mas aí se Quando você faz o Bhaskara, você primeiro calcula o delta, certo? O que acontece se o delta é positivo? com cavidade é para baixo. Não, nada a ver com concavidade, pessoal. Quando o delta é positivo, onde é que eu escrevo isso agora? Isso, quem falou? Nossa. Clarice.
Quando delta, escreve aqui, ó, quando delta é maior que zero, nós temos... Professora, merece sair da recuperação. Quando delta é maior que zero, nós temos quantos? Duas raízes. Ou duas soluções, né? Quando vocês estão fazendo a equação. Quando delta é igual a zero, o que acontece? Nenhuma. Uma solução ou uma raiz. Por que quando delta é zero nós temos uma raiz? Porque Deus quis assim. Porque ele vai. Por que quando delta é positivo nós temos duas raízes? Porque ele sai. Porque quando você coloca um número maior que zero dentro de uma raiz quadrada, você vai ter a possibilidade de fazer menos b mais essa raiz de delta ou menos essa raiz de delta. Ou seja, vão ter duas soluções, certo? Ué, então, Quando o delta... foi igual a raiz de 1 vai ser 1. mas e aí? Vai ter duas soluções para ser B menos 1 é, sei lá, vamos dizer que B e outra é 4. B mais 1, B menos 1. Não achei maneiro isso aí não, mas tá bom. Tudo que pode. Quando o delta é zero, o que acontece quando o delta é zero? Nenhuma. Não, uma. Por quê? Ele é x assim. Porque se você colocar zero no lugar do delta, vai ficar raiz de... Raiz de zero. Quanto é a raiz de zero? Zero. Ou seja, você vai somar e subtrair zero, não vai fazer diferença nenhuma. Então, se o delta for zero, vai ser igual ao x do vértice? Exatamente. Que? Tá, já é. Quando o delta é zero, nós zeramos a raiz quadrada, só fica menos b sobre 2a. E se você perceber, menos b sobre 2a, quem é? É nosso x do vértice. Como é que fica o gráfico da função quando o delta é zero? Fica um troço assim, ó. Vou fazer aqui assim. Fica o vértice tocando... Fica o vértice tocando onde? No x do vértice. É o único ponto que temos aqui de interseção. É o único ponto de interseção que a gente tem com a parábola e o eixo x. Por isso que só tem uma solução. Ó, que lindo isso, pessoal. Tudo se encaixa. No nono ano, vocês só fazem um negócio desse aqui, não sabe o que está acontecendo. No primeiro ano, todas as coisas se encaixam. Agora vamos para o final. Quando o delta é negativo. Aí não tem nada. Quando o delta é negativo, ou seja, quando o delta é menor que zero, o que acontece? Não tem solução. Não existe solução. Esse é ao contrário, cortado significa não existe, tá? Não existe raiz. Bota mais alto aí. Isso aqui significa não existe. Nossa senhora. Não é cortado, é ao contrário? É um é ao contrário cortado, significa não existe, tá? Por que não existe, pessoal? Porque imagina que fosse raiz quadrada de menos 9. Quanto que é raiz quadrada de menos 9? Não existe um conjunto de números. Por que não existe raiz de menos 9? Ué, porque se você multiplicar um número negativo por um número negativo, vai dar positivo. Positivo também vai dar. Exatamente. Se você pegar qualquer número negativo e multiplicar por ele mesmo, vai dar positivo. Não tem como dar negativo. E positivo com positivo também dá positivo. Então, para vocês, crianças do ensino básico, este negócio não existe no conjunto dos números reais. Ok? Beleza? Para quem for fazer exatas, isso aqui existe num outro universo chamado conjunto dos números complexos. Não existe nos reais, mas existe nos números complexos ou imaginários, ok? Mas para vocês que farão Enem, isso aqui não existe, tá? Ai, obrigado. Glória a Deus. Para quem for fazer eletrônica, acho que estuda ainda também, técnica em eletrônica. Mas significa que não existe raiz, não existe solução. Como que vocês acham que é o gráfico de uma função quadrática quando delta é menor que zero? Oi? É assim. Que aí não tem. Não. Vai encostar no zero?
Não é assim. Ele vai andar pra esquerda. Assim para baixo? Não. Ele vai andar pra esquerda. Não vai ser uma parábola. Vai ser uma parábola. É o quê? Qual foi a Olha aqui, pergunta? Umi. Como vai ser o gráfico de uma função que o delta é negativo? Ou seja, que não tem raiz, não tem solução. Como seria? Aí ele não vai estar encostando em nenhum lugar, né? Exatamente. Caraca, matemática hoje. Hoje É um tem gráfico, matemática, Léo. é um gráfico que não encosta no eixo X. Nossa, mano. Professor, esse jeito 3 Ah, é eu melhor amo que o matemática. Então nós temos o seguinte: quando o delta, posso apagar aqui? Vou apagar aqui, tá, o verso. Quando delta não pode. Quando delta não tem. Então olha só, esse caso aqui que nós temos duas interseções, o delta é o quê? É maior que zero. É maior que zero, Nossa. Ai. ok? Esse caso aqui, onde a parábola tem um ponto de interseção com o eixo X, o delta é quanto? Zero. O delta é zero. É mesmo? E esse caso onde a parábola não encosta no eixo X, o delta vai ser Menor que zero. menor que zero, Olha. tá? Na prova, você vai pedir, tipo assim, calcule encontre o seu ok da função quadrática com Dada a maneira de raiz. uma possibilidade dada a expressão algébrica, faça o esboço do gráfico. Mas, tipo assim, Para fazer o esboço do gráfico, você precisa do termo independente, do vértice e das raízes. então eu vou ter que prender essas raízes? Claro. Não, vai ter que Eu não não. entendi nada, Não, nenhuma não. vírgula que você falou eu entendi. Então vamos de novo. Não, pode continuar, depois eu entendo no YouTube. Não entendi nada, mas continua. Vamos beber. Ó, termo independente é esse ponto. Vértice é o ponto de mínimo ou de máximo da função. E as raízes são os pontos de interseção do x com a parábola. Por enquanto foi isso que eu disse só. Ah, só isso, né? Ué. Eu estou relacionando as coisas algébricas Clarice. com o que eu tenho no gráfico aqui, tá? Obrigada. Deus lhe pague. Que Deus lhe dê em dobro. Bom, só mais um detalhe. Se a parábola tivesse com cavidade para baixo, quais são as opções? O A vai ser negativo. Então, quando a concavidade é para baixo, a gente tem essa opção aqui, ó. Duas raízes, concordam? E um vértice. Duas raízes, sempre vai ter vértice, sempre vai ter vértice. O delta aqui é quanto? O delta maior que zero. Maior que zero. O delta é maior que zero. Ai, meu Deus. Se a parábola tivesse um ponto de interseção, Igual a zero. o delta seria igual a zero. Ai, meu Deus. E se não tivesse ponto de interseção, Negativo. o delta é negativo. Dúvidas? Para, menino. Por enquanto, não dúvidas? Não. Ah, besteira. Faz isso comigo. Não vai fazer exatas? Pra fazer o quê? Cara, eu quero ser auditor fiscal. Auditor fiscal? Oh, O que é isso? é quem via. Como é que é o nome? Aquele bagulho lá do governo. É fiscalista, literalmente. Vai ter quem é que vai estar acima de roubando, fiscal. pai. É literalmente, é acima de fiscal, depende. Mas fiscaliza o quê? Não, só é difícil passar para auditor fiscal. Pois é. É o que é? Vai ter que estudar, não é ficar olhando o celular. Ah, é um concurso que tem um salário de 20 mil, alguma coisa Meu assim. Deus, acho que eu vou ser. Não. 20 mil? Auditor fiscal tá 37 básico, 49 pra quem quer. Então, 37 mil. Mas quem passa? Só os cabeçudos da... Bora aí, ó. Trabalha aí pra tirar 10. Cara, por que tu não vira prático?
você precisa ter Prático também é... um ensino superior, pelo menos, para poder E ganha dinheiro pra entrar. caramba também. Prático é maneiro. Então tem que fazer Prática é um matemática bagulho maneiro. primeiro ou qualquer outra matéria? Qualquer graduação você pode fazer no concurso. Administração. Legal. Mentira. Bobeirinha, né, professor? Não, 20 mil dá pra brincar. Ah, 20 mil é dinheiro por mês. Ah, dinheiro por mês. Esse maneiro, não me agrada muito. Não agrada? Não me agrada muito. Maneirinho. Minuto mais fácil. Porque dá pra comprar um para-vida. Dá pra deixa- mexer no tênis de 100 mil. Dá pra mexer no tênis de 100 mil. Ah, não dá mesmo. Posso apagar essas daqui, ó? Tu vai tá maluco, moleque, 100 mil. Pode apagar essas da direita aqui? No tênis de 100 mil, se não me engano, mais de 100 mil. Então vai, tira a foto aí. 100 mil é muito moderno. Mas tu não sabe tênis. Gente, não paga 100 mil reais por isso. Ninguém tá assim. Claro que não. Fala aí. Normal, não quero, mas compara com Assim, se for numa pintura de 100 reais, Todas as engenharias têm. Mas não tem currículo, depois a gente muda, gente. Pessoal, olha só. a gente não tem como gastar. Só para vocês saberem, Nicolas. Tipo, o Neymar. Tem cara que tira isso. Função. Deve ter tênis de 50. Qualquer faculdade de exatas que você for fazer depende de função. O Real Madrid vai cair. Simples. Porque a função descreve muitos fenômenos da natureza, entendeu? Mas é uma loja, é o tênis, né? Pois é. Muitos fenômenos da natureza. Se você descalço, Tu vai pisar em 100 mil dólares? tu vai pisar no meu agora. Tu vai pisar em 100 mil dólares? Tu vai andar com chinelo. É, chinelo. 15 conto. Aí tu vai sair com chinelo pra rua. Ipanema, pai. Por que vocês estão falando de sapato de 100 mil aí? Porque o Paulo quer comprar um sapato de 100 mil. Com que dinheiro, gente? Não, ele falou que daria. 100 mil de Se tivesse. Eu pago 200 no tênis já assim, cara. Ah, mas tem que ir. 200 assim, estourando. Liquidação. Olha só, vamos lá, deixa eu apagar É aqui. o máximo. E já gasta estourando. Né? Outra forma. Ó, eu não vou fazer a solução das raízes porque vocês já fizeram na parte do Guilherme, certo? Som e produto e Bhaskara, vocês já fizeram, né? Com o Guilherme. Som e produto e Bhaskara vocês já fizeram com o Guilherme, certo? Oi? É feito de ouro. A gente fez, gente? Dada uma equação segundo grau, Peraí, a gente fez. dada uma equação segundo grau, vocês sabem fazer Bhaskara e som e produto, não sabem? É isso que eu estou falando. Lembra que... Atenção. Tá bem que eu tô procurando os tênis mais Não, deixa eu. Vamos lá, último elemento. Olha, Atenção. Acho que vai dar mais certo. Vai ser bom, né? olha isso aqui, parada. Ah, dá certo pra quem Eu acho. Olha aqui, ó. Pô. Último elemento importante. Aqui, ó. Tênis velho. O último elemento importante do gráfico da parábola é o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É uma reta vertical que divide a parábola ao meio. A parte direita é como se fosse um espelho, né? A parte direita é o simétrico da parte esquerda. Beleza? É o eixo de simetria. Isso. Sabendo disso, pessoal, sabendo disso, se por acaso eu tivesse uma parábola assim, ó, que aqui vale 2 e aqui vale 5, qual é a outra parábola? Qual é a outra raiz? Por quê? Porque 3 a mais. Muito bem, Maria Fernanda. Tá pra matemática. Atenção, se nós temos o x do vértice no 5 e uma das raízes é 2, com certeza a outra raiz tem que ser Mais 2.
8. Por quê? Não peguei a visão. Ah, porque de 2 para 5 falta 3 e de 5 Exatamente. Porque se o 5 está exatamente no meio, a distância do 5 para o 2 é quanto? 3. Então a distância do 5 para a próxima raiz tem que ser 3. Ou seja, as raízes são 2 e 8. Deu para entender, pessoal? Então muitas vezes a gente vai usar o eixo de simetria para descobrir as raízes. Beleza, beleza? Bom, então esses são os elementos. Pode copiar esse exemplo aí. Vou apagar do lado esquerdo, hein? Esse cara morreu, viado. Ah, não, ele vai embora, morreu. Vai embora. Beleza. Levantou o braço. Vai. Não, como é que é? Levantou o braço. Levantou o braço e 2 leva, mano. 96 anos. Mais levou. Beleza. Mano, passou de 80, não faz trilha na mata, não sobe montanha, que de 80. Não sobe o monte, tá ligado? Não sobe pra cobertura no pé. Começa a copiar aqui, pessoal. A expressão algébrica. Bateu 80 já fica escaldado. Escaldado. Pô, ó, tem meta de 950. Tem uma vez que ele respondeu Tem uma vez que ele respondeu comentário. Calma, a minha namorada assiste no like. Aí eu disse, Vai ser exatamente isso. deixa é caso de eu disse que ele faz dinheiro, né? Ah, vai, caraca. É porque não coroa maluco. Tem que botar Beleza. Eu acho que o melhor. Não, tem graça. Tem graça. Quem? Eu quero dar. E ela? É o quê? E caralho? É o quê? Natália Varese está grávida. Daquele feio. Que azarado. Vai, Tá maluco fazer filho novo? Já vai ser assim. Já. O quê? Ela tem. Ela não. Pronto, copiar já? Não, botado? Não, é filho da parente dela lá. Ah, tá bom. Você tá tentando olhar? A gente já não estava escrevendo sobre função quadrática, não? Não, fala assim, eu vou botar em você sim. Eu vou botar você assim, tá? Segue ele, Fica como um barrigão fazendo descendo. Alguém. o Bolsonaro, diz aí a tudo. Uma barrigão fazendo tipo cachorro. Bom, vai. O melhor é que ele tá gravando ali. Vai tudo Tem que se mulher que eu vou embora. Esse colégio aqui dando aula vai falando. Acho que eu tenho que comer. Caralho, ele fala assim mesmo. Você acredita que o bebê não quis nascer? Qual é, cara? Esse cara é muito louco, cara. O que é que ele é? Ele abaixo. Raiz 1, raiz 2. Raiz 1 e raiz 2. Gente, Eu vi criança de colo correndo. Criança de colo correndo. Na minha, lá em casa tem muito. Não sei onde. Não sei se não é lá do lado. Vai, seja mais. Caraca, ela tá grávida mesmo. Uma mancada. É mesmo. Uma mancada. Ainda mais. Aí você escreve. Cara, tá tipo Desceu. tipo assim. 30.
Você acha que vai ser no primeiro? Que? A moca no neném. E professor, agora eu ganhei. Cadê o... não dúvidas. Dúvidas? Não dúvidas. Não dúvidas? Caraca. Léo. Oi. Uma licencinha, por favor. É a porta do meio. Dinheiro tem sobra. Rápido que eu vou começar a explicar. Pô, é porque na aula eu entendo. Aí chega na prova. Eu não lembro nem de agora. Gente, É porque o segredo é o seguinte, você tem que estudar no mesmo dia antes de dormir. A mesma coisa que você estudou de manhã. Aí eu vai brigar comigo, falando que estudar em cima da hora, que pode fazer. mas como é que eu vou estudar uma coisa que eu não... Menos 8. 2 vezes 3, 6. Certo? Faz a distributiva aqui agora. Não dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Tá, então o que eu quero dizer é que esse formato e esse formato são equivalentes. O que diferencia uma função com essas raízes de outra é o parâmetro A. Então esse parâmetro A a gente vai ter que descobrir para cada tipo de problema, para cada situação. Beleza, beleza? Então vai, copiei. O que tiver que copiar aí. Então vou dar um exemplo agora de uma situação problema para a gente aplicar esse negócio aí. Peguem a apostila na página 102. Quem tá sem apostila da outra mão? Meu tá de tudo. Página 102, exercício 1. Todo mundo, eu apoio essa mão. Apoio essa mão, vamos usar. Quem tá com a apostila aí? Levanta a mão. 5 pessoas só. 5 pessoas. Caralho, meu Deus. Eu ia dar meio ponto pra só. Agora você pode decidir. Dá pra puxar? É X. Aí, mas meio ponto. Então, primeira aula do Mas eu nunca dava pra puxar. Por favor. Tira uma foto dela que eu trouxe. Alguém tira uma foto aí. Não, celular. Poxa, desliga o celular. É o meu celular? É deboche. É deboche? Tá aqui, amor. Pronto, posso ler aqui o problema com vocês? Pode. Então é o seguinte, ó. Peraí. A gente vai mandar, pessoal. Eu já tirei O que é? A foto? Não, eu perdi todas as minhas fotos, cara. Sério? Sério. Com o Léo, perdi minha foto com a Alice. Não, aquela lá dos licenciados eu mandei pra vocês. Mas a gente já tirou foto alguma vez? Já, cara. Tu tava até assim. Não lembro, não. Eu tava assim, ó. Tira outro, ué. Aproveita que o professor... Então vamos Mas lá. com a minha câmera não tem mais graça. Você que não foi proposital, ô André? Vamos lá. Uma empresa de chocolates, Qual é o exercício? number 1. Ai, não. Entendi. Para quem não conhece, number 1. E olha que esse número é um. fácil, hein? Ai, meu Deus. Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas com os seguintes preços. Aí tem de barra 1 até a 5 e os preços respectivos do lado. Analisando as tendências do mercado que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda das barras de chocolate é expressa pela função, que está escrita aqui, ó. Então vamos escrever já. Vamos escrever que L significa lucro. Beleza? L de X. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá um maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra 1, 2, 3, 4 ou 5. Então
Então o que é o X aí para vocês, pessoal? O que vocês acham que é o X? É a barra que vai dar o maior lucro. É o preço da barra. Então, mas aqui tá dizendo barra 1, 2, barra 3, 4. Barra Isso, então. E aí do lado tem os valores das barras, ok? É óbvio que vai ser o maior valor, não é? Não aprendeu primeiro. É uma boa observação que você fez, hein? Vocês acham que quanto maior o valor da barra de chocolate, maior é o lucro da É porque empresa? aqui não tá dizendo que é qual barra a galera... Não, calma aí. Calma aí, é porque aqui não diz qual é a barra que mais vende, entendeu? Então se botar mais cara, todo mundo vai pegar. Ó, tem um problema neném. Vocês comprariam uma barra de chocolate por R$100? Sim, não. Depende. Não, mas aqui não tá dizendo. Aqui não tá dizendo, tá? Eu trabalho com precisão. Atenção. Você compraria uma barra de chocolate por R$500? Não, mas já é Se você tiver uma barra de 100 gramas, barra de 100 gramas por... Depende. Não sei, qualquer... Ah, depende, pô. Se você colocar uma barra de R$100 e a mesma barra por 50, o que você acha que vende mais? 50. Ué, mas aqui não tá Depende, dizendo entendeu? que são a mesma barra. aqui são Não dá pra A afirmar. barra 5 pode ter 700 gramas e a barra 4 pode ter 200. Ok, mas Entendeu? Não, na verdade é o seguinte, você tem uma barra, você precisa precificar essa barra. Não, já tava assim. Imagina que você é um empresário que vai dar o preço da barra de Mas aqui chocolate. não tá dizendo. Dependendo de qual é. Não, tá dizendo, ó, seguintes preços, 2, 3,5, 4, 7 ou R$8. Não, mas e como é que eu sei qual é que é mais vende? É diferente. Então, aí ele vai te dar uma expressão de lucro. Sim, mas aí eu Para cada valor de X que você colocar, você vai ter um determinado lucro. Ele não diz também quanto que precisa vai fazer essa barra, então não vai dar pra ver o lucro. Como é que é o nome? Não, mas é como se ele já tivesse calculado isso aí. A função já está te dando lucro. Entendeu? Tá bom. Imagina que Aí vai você... fazer lucro de 8, lucro de 4, lucro de 2,5. E o que outro? Ih, rapaz. Eu paguei. Deu ruim, pessoal. Ih, não tava botando áudio? Claro que tá, ué. E... Então, olha só. Imagina que você... Então, o que você estava fazendo aqui? Não, é para bateria. Imagina que você é o engenheiro da empresa e você já calculou os custos, você já calculou qual é o custo de produção da barra, o preço do leite, do chocolate, do cacau, etc. E aí você encontrou uma expressão algébrica que fornece o lucro. Quando você coloca um preço, ele te retorna o lucro. Deu para entender? Então, por exemplo, suponha que você... Antes disso, qual é a unidade de medida de preço? Real. Qual é a unidade de medida de lucro? Real também. Ai, meu Deus. Tá? Só para a gente começar a pensar em grandeza e unidade de medida. Se você tem... suponha que você vende o chocolate por R$0. Ou seja, o lucro... Qual vai ser o lucro se você colocar o preço de R$0? Pô, essa questão eu não gostei, não. Achei que zero. Não, Zero? menos 5. Se você botar, vai ficar menos 0 ao quadrado, mais 14 vezes 0, menos 45. Ou seja, o que representa menos 45? O que representa menos 45? Sim, mas o que representa no problema? O lucro, que vai ser negativo. Não é lucro, é o prejuízo. Prejuízo de R$45. Então, o lucro... Se você der a barra de chocolate por 0, ok? Pera, então vai ter outra grandeza envolvida? As grandezas são preço e lucro. Então você tem que achar uma barra de chocolate que vai suprir esse menos 45. Vamos botar ele igual a 10, só para fazer Não, mas aqui não tá... Ué, vai ter que ser 2. Ok, mas é só para você ver que não é o máximo que te dá o máximo lucro. Não é o máximo valor que vai te dar o máximo lucro. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, se eu colocasse 10, atenção, você tem esse menos na frente do x quadrado. Perceba que menos x ao quadrado é diferente de menos x ao quadrado entre parênteses, tá bom? Ok? Então, esse menos ele está fora do quadrado. Então vai ficar menos o quê? 10 ao quadrado
mais 14 vezes 10, menos 45. Quanto que dá essa conta? Vai ficar menos 100, ok? Mais 140, beleza? Menos 45. Quanto que vai dar essa conta? Ó, menos 100 com menos 45. Ué, mas ali não é menos 10 vezes menos 10? É o que eu tô falando. Menos x ao quadrado é diferente de menos x ao quadrado entre parênteses. Menos 10 vezes 2. Menos 10 vezes 4. É só o 10 que está ao quadrado, esse menos está fora. Ah, tá, entendi. Se você tivesse essa situação aqui, aí seria menos 10 vezes menos 10. Aí seria positivo. Então, menos 100, menos 45 dá quanto? Menos 145, mais 140, menos 5. O que significa isso? Que ainda vai... Significa que se você colocar um preço de 10 reais, você continua tendo prejuízo. Caralho, que loucura. Então existe algum preço intermediário aqui 4. que vai te dar o máximo lucro. 4. O que vocês acham que vocês precisam calcular para encontrar o máximo? O vértice. Caralho. Aí. Então calcula, vê aí. Você for pra matemática, Léo. Então vai, calcula aí. É o vértice, você falou o vértice, mas o que do vértice? O x ou o y? É o x. Muito bem, então calcula aí. Menos b sobre 2a. Então o x do vértice será Menos 14. menos b sobre 2a. Menos 14 sobre... Então vamos lá. Quem que é A? Quem é B? Quem é C? Quem é A aqui? Não. Menos 1. Porque o x do vértice ele vai ficar... Quanto é o B? Maior ou menor? 14. Quanto é o C? Menos 45. Então vai ficar menos Vai ficar 7. 14, 2 vezes Barra 4, pai. menos 1, hein? Toma cuidado. Quanto que é menos 14 dividido por menos 2? 7. 7. 7 o quê? 7 reais. 7 reais. Hoje eu tô pra matemática, tá? Mas eu não entendi porque é o x do vértice. Então, vamos tentar entender. Por isso que a gente vai fazer, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar... Se você falar que a gente ia precisar calcular alguma coisa, eu nunca ia adivinhar que era o x do A vértice. gente vai precisar de fazer aqui o Eu gráfico. ia tentar fazer todas as alternativas. Fica Um susto aí, cara. boa, boa aí. Será? Ele vai desvendar o mistério. Tensão da luz. Não, é porque é o maior. Como ele tá pra baixo, tá menos x, vai estar assim, a parábola. Em vez de estar assim, vai estar Bom, assim. então, como eu disse para vocês, dada a expressão algébrica, Vai ser a maior. a gente tem alguns elementos que podemos calcular. Primeiro elemento, mais fácil de todos, é o termo independente, certo? Só que a gente vai ter que fazer um esboço, porque se eu colocar unitariamente, o menos 45 vai estar lá embaixo. Correto. Tá, então vamos fazer um esboço colocando menos 45 aqui, ó. Por que você não fez 5 em 5? Esse é melhorzinho, né? É, porque eu quero destacar essa parte aqui que é mais importante, tá? Nesse caso. Bom, o x do vértice a gente acabou de encontrar, que é o menos 7, que é o 7. Então, temos um eixo de simetria aqui, correto? A gente calculou para x igual a 0, o menos 45. Para 10, menos 5. Vai estar mais ou menos por aqui, assim. Tá, vamos botar mais ou menos por aqui. Menos 5. Ótimo. Vamos calcular as raízes agora. Como é que a gente calcula a raiz? Raiz é Bhaskara, o preço... Tem que igualar a 0, certo? Isso. Vou colocar o seguinte. Posso apagar do lado de cá? Vou fazer por soma e produto, tá? Então, a soma é igual a menos b sobre a. Quanto que dá a menos b sobre a? Vai dar menos 14 sobre menos 1. Menos 14 é igual ali, né? Menos 14 sobre Menos
menos 1. Quanto que dá 14 sobre menos 1? 14. Não, dá 14. Dá 14. E o produto é igual a C sobre A. Quanto que vale C? Menos 45. Menos 45 sobre menos 1, que é igual a 45. Pensa em produtos que dê 45, pessoal. Não, certo. Pensa em um produto. Produto de dois fatores que dá 45. 9 vezes 5. Testa se 9 vezes 5 dá 9 mais 5 dá 14. Dá, ó que legal. Certo? Então 9 e 5, nesse caso, facinho, facinho, já temos as raízes. As raízes estão onde? No 9 e no 5. Faz sentido isso, comparando com o x do vértice? Por quê? Porque o x do vértice é o valor. Porque o x do vértice está equidistante das raízes. Faz sentido. Agora a gente precisa saber como que é a cara dessa função. Tá? Sabe que a parábola vai dar para baixo. A concavidade vai dar para baixo. Por quê? Porque o y é negativo. Ok. Vamos calcular o valor da função para o x igual a 7? Tá bom, né? Então vamos calcular o valor da função. Ó, nós calculamos para 0 e para 10. Vamos calcular aqui para 7, que ele diz que é o máximo. Então vai ficar o quê? Menos 7 ao quadrado, 14 vezes 7, menos 45. Menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, menos 45. Beleza? Ok? 7 vezes 7 Menos 7 vezes 7, 41. isso aqui é menos 7 vezes 7, mais 14 vezes 7, menos 45. Pensa comigo, pessoal. 14 vezes o 7, menos 7 vezes o 7, quanto que dá? Vai dar 7 vezes 7. 7 vezes 7. Quê? Pescaram? 14 vezes o 7, menos 7 vezes o 7, quanto dá? Você tem 14 vezes 7. 7 vezes o 7. É só você tirar, porque vai diminuir. Tipo. Certo? É como se você tivesse colocado esse 7 em evidência aqui. 14 de 7 menos 7 de 7 vai ficar 7 vezes 7. Então 7 vezes 7 dá 49, menos 45, quanto que dá? 4. Tudo bem. Se fizer a conta aqui vai dar 4, tá? Beleza? O que é esse 4 representa? O vértice, que é o maior número da função. Antes disso, vamos nomear o eixo x. O eixo x é o preço da barra. Preço. E o eixo y vai ser lucro. Ambos em real. Então quando o lucro for 7, Não. o x vai ser Quando o preço for 7, o lucro será 4. 1, 2, 3, 4. O lucro será 4. Esse aqui é o nosso y do vértice. Eu sei, eu acho. Deu para entender? De novo. Então por que De a novo. barra de chocolate que é 4? Hã? Então, Ele perguntou o preço, não perguntou o lucro. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a pergunta. Tá? Qual é o preço que me dá o lucro máximo? Então, isso aqui vai ser o nosso vértice, com coordenadas 7 e 4. Então eu pergunto, como é que vai ser a cara da parábola? A cara da parábola ela é com a concavidade para baixo, por quê? Porque tem um ponto de máximo, ela tem que passar pelo 5 e pelo 9 e tem que passar pelo menos 45. Então vai, faz a parábola. Deu para entender? Deu. Então a parábola só pode ser algo do tipo assim, ó. Eita! Se empolgou demais. Peça, cara. Tá, a parábola ela não está muito simétrica, por quê? Porque esse menos 45 deveria estar lá embaixo, tá? Mas só para a gente fazer um esboço para entender que ele tem que passar lá pelo menos 45. Beleza, beleza? Se eu perguntasse para vocês qual é o valor da barra de chocolate que
não tem lucro nem prejuízo? É o 5 e 9. 5 e 9. Então olha só que legal. Se você vender a barra de chocolate por R$0, você tem um prejuízo de menos 45. Se você vender por R$1, o prejuízo é menor. R$2, menor. Chegou em R$5, você não tem nem lucro nem prejuízo. Vendeu por R$5,01, você tem um pouquinho de lucro. Vendeu por 6, tem um lucro maior. Vendeu por 7, tem um lucro máximo. Vendeu por 7,01, já não tem o lucro máximo. Se você vender por 9, não tem lucro nem prejuízo. Vendeu por mais de 9, já tem prejuízo. Deu pra entender? Essa parada aí é interessante. Lindo pra caramba, né? Fala sério. Matemática aplicada à vida. Essa matemática é um tesão. Então você, nessa questão do Enem, aí você vai optar pela opção número, letra D de dados, R$7. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer esses exercícios todos até a página 104. 102, 103, 104, beleza? E a gente faz um teste semana que vem, beleza? Que isso, professor? Mas quase. Ai, que sacanagem. Tá bom, daqui a 2 semanas. Tá. Um mês. Não, mesmo não? Ó, vou falar pra vocês qual vai ser. Semana que vem é dia 23. Na outra é dia 30. Não falou? Marca aí, 30 de setembro. Teste de função quadrática. Cadê? Me dá uma. Primeiro teste, terceiro tri, função quadrática. O que vai cair, pessoal? Eu vou pegar uma questão, questões da apostila e vou destrinchar ela. Perceba que na questão da número 1 só está perguntando x do vértice, mas eu vou perguntar, monte o gráfico, quais são os valores que quiseram o lucro, Da página 102. qual é o vértice, qual é o lucro máximo, aí no caso é 4. 102 até 104. É. Você pode escrever ali, tirar a fotinha? Página 102. Ah, sim. Pô, Ó, o que pode cair no teste é até a 100. Não, só 104. Não, tá bom, pessoal. Tá bom. A gente teve 2 aulas. Tá bom. Obrigado, professor. Você é muito legal. Você é o melhor. Valeu. Fica no chinelo. Fala isso não, que tá gravado. Ih, rapaz. Eu vou ter que cortar essa parte. Ele já não gosta de tudo, Guilherme é né? maneiro. Ele não gosta de mim mesmo, não. Dúvidas, meu povo? Semana que vem a gente volta. Bom final de semana a todos e todos. Beijo. Tchau. Valeu, meu amigo. Já, tá vendo como passa rápido quando é bom? Vai ser individual sem consulta.